O coração de São Petersburgo, um jovem estudante, Raskolnikov, caminha pelas ruas estreitas e sujas, com o peso de uma ideia avassaladora em sua mente. Ele é o protagonista de Crime e Castigo, de Dostoiévski, uma obra clássica que mergulha nos abismos da moralidade humana. O que torna Raskolnikov fascinante não é apenas sua mente brilhante, ou sua situação de pobreza extrema, mas sua crença inabalável de que a força, tanto física quanto moral, é o verdadeiro alicerce da virtude. Raskolnikov desenvolve uma teoria ousada. Os grandes homens da história, como Napoleão, alcançaram seus feitos porque não se submeteram às regras morais comuns. Para eles, a fraqueza era um pecado, uma limitação que precisava ser superada a qualquer custo. Ele acredita que essas pessoas não estão sujeitas às mesmas leis que governam o resto da humanidade. Para provar sua teoria a si mesmo, Raskolnikov toma uma decisão radical: assassinar uma velha usurária, alguém que ele considera um peso morto para a sociedade. Ele justifica o ato como uma forma de libertar o mundo de uma existência inútil, enquanto ele, um homem extraordinário, teria o direito de moldar seu destino. No entanto, após o crime, a força que ele acreditava possuir começa a desmoronar. Ele enfrenta não apenas o peso de sua culpa, mas a realidade de que sua teoria da força não é tão simples quanto parecia. Raskolnikov descobre que a força moral, tão fundamental para sua visão de mundo, é um ideal muito mais complexo e, muitas vezes, contraditório. Essa história ilustra uma questão central: até que ponto a fraqueza é realmente moral? E se for, qual é o custo de viver uma vida regida exclusivamente pela força? O conceito de fraqueza, como Raskolnikov acredita, está intimamente ligado à nossa percepção emocional e cognitiva do mundo. Para ele, fraqueza é sinônimo de subordinação, de incapacidade de dominar os próprios impulsos e de viver segundo uma moral que é imposta pelas convenções sociais. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? A neurociência moderna nos ensina que a nossa sensação de impotência não está apenas enraizada em nossa capacidade de ação ou de realização de objetivos, mas também no funcionamento do cérebro. Quando Raskolnikov se sente impotente diante de sua condição, ele está experimentando uma falha no processamento de recompensas e de controle emocional. A região do cérebro responsável por essas funções é o córtex pré-frontal, que nos ajuda a tomar decisões, regular nossas emoções e agir com base em valores morais. Quando essa área está desregulada ou enfrentando dificuldades, a pessoa pode sentir que está fora de controle, como se fosse fraca frente às demandas externas. Além disso, há outro aspecto importante. O que Raskolnikov vê como fraqueza pode, na verdade, ser uma resposta de autoproteção do cérebro. O sistema límbico, responsável pelas emoções, em especial a amígdala, entra em jogo quando estamos diante de situações de risco, como o assassinato que ele planeja. A ansiedade, a culpa e o medo que ele sente são mecanismos do cérebro para evitar que caiamos em ações que possam prejudicar nossa integridade física e emocional. O medo de Raskolnikov não é apenas moral, mas uma reação biológica que visa impedir que ele cometa um erro que possa destruir sua vida. Quando ele tenta racionalizar suas ações, acredita que está agindo com a mente fria, guiado pela razão e pela lógica, mas essa visão é falha. O cérebro humano, longe de ser uma máquina pura de lógica, é profundamente moldado por sentimentos, emoções e experiências passadas. A ideia de que a fraqueza é imoral, como Raskolnikov pensa, sugere uma visão reducionista sobre o que é ser humano. Estudos da psicologia contemporânea revelam que a fraqueza, longe de ser um mal a ser erradicado, pode ser uma fonte de força. A inteligência emocional, por exemplo, é a capacidade de reconhecer, compreender e lidar com as próprias emoções e as dos outros. Ela não é uma fraqueza, mas sim uma habilidade fundamental para a resolução de conflitos e tomada de decisões éticas. A fraqueza, quando entendida como vulnerabilidade, é o primeiro passo para o autoconhecimento e a conexão genuína com os outros. De acordo com a psicóloga Brené Brown, a vulnerabilidade é a chave para a coragem e para a construção de relacionamentos autênticos. Ela argumenta que o medo de ser fraco, de não cumprir as expectativas impostas pela sociedade, nos afasta da nossa essência e nos leva a escolhas que negam nossa humanidade. Para Brown, a verdadeira força reside não na negação da fraqueza, mas em nossa capacidade de enfrentá-la e de aprender com ela. No entanto, após o crime, a força que ele acreditava possuir começa a desmoronar. Ele enfrenta não apenas o peso de sua culpa, mas a realidade de que sua teoria da força não é tão simples quanto parecia. Raskolnikov descobre que a força moral, tão fundamental para sua visão de mundo, é um ideal muito mais complexo e, muitas vezes, contraditório. Essa história ilustra uma questão central: até que ponto a fraqueza é realmente moral? Se for, qual é o custo de viver uma vida regida exclusivamente pela força? O conceito de fraqueza,
como Raskolnikov acredita, está intimamente ligado à nossa percepção emocional e cognitiva do mundo. Para ele, fraqueza é sinônimo de subordinação, de incapacidade de dominar os próprios impulsos e de viver segundo uma moral que é imposta pelas convenções sociais. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? A neurociência moderna nos ensina que a nossa sensação de força não está apenas enraizada em nossa capacidade de ação ou de realização de objetivos, mas também no funcionamento do cérebro. Quando Raskolnikov se sente impotente diante de sua condição, ele está experimentando uma falha no processamento de recompensas e de controle emocional. A região do cérebro responsável por essas funções é o córtex pré-frontal, que nos ajuda a tomar decisões, regular nossas emoções e agir com base em valores morais. Quando essa área está desregulada ou enfrentando dificuldades, a pessoa pode sentir que está fora de controle, como se fosse fraca frente às demandas externas. Além disso, há outro aspecto importante. O que Raskolnikov vê como fraqueza pode, na verdade, ser uma resposta de autoproteção do cérebro. O sistema límbico, responsável pelas emoções, em especial a amígdala, entra em jogo quando estamos diante de situações de risco, como o assassinato que ele planeja. A ansiedade, a culpa e o medo que ele sente são mecanismos do cérebro para evitar que caiamos em ações que possam prejudicar nossa integridade física e emocional. A ideia de que a fraqueza é imoral, como Raskolnikov pensa, sugere uma visão reducionista sobre o que é ser humano. Estudos da psicologia contemporânea revelam que a fraqueza, longe de ser um mal a ser erradicado, pode ser uma fonte de força. Inteligência emocional, por exemplo, é a capacidade de reconhecer, compreender e lidar com as próprias emoções e as dos outros. Ela não é uma fraqueza, mas sim uma habilidade fundamental para a resolução de conflitos e tomada de decisões éticas. A fraqueza, quando entendida como vulnerabilidade, é o primeiro passo para o autoconhecimento e a conexão genuína com os outros. De acordo com a psicóloga Brené Brown, a vulnerabilidade é a chave para a coragem e para a construção de relacionamentos autênticos. Ela argumenta que o medo de ser fraco, de não cumprir as expectativas impostas pela sociedade, nos afasta da nossa essência e nos leva a escolhas que negam nossa humanidade. Para Brown, a verdadeira força reside não na negação da fraqueza, mas em nossa capacidade de enfrentá-la e de aprender com ela. No entanto, o que Raskolnikov não consegue compreender de imediato é que sua busca pela força absoluta, pela superação das limitações humanas, acaba fazendo com que ele se perca de si mesmo. Sua tentativa de eliminar a fraqueza leva a uma espiral de angústia, culpa e, por fim, uma reflexão mais profunda sobre o que é realmente forte. O que a neurociência e a psicologia nos mostram, então, é que a fraqueza não é uma falha moral, mas uma parte intrínseca da experiência humana. Negá-la pode ser uma tentativa de controlar o incontrolável. Mas, ao fazê-lo, corremos o risco de perder a verdadeira força, que reside na nossa capacidade de reconhecer e integrar nossas limitações. O que Raskolnikov descobre ao longo de sua jornada é que a verdadeira força não vem da ausência de fraqueza, mas da aceitação da complexidade da natureza humana.